vai ter o mestrando Anderson Fagundes Xavier de Oliveira e o facilitador, o advogado Manuel Otacílio. O tema, ele é o novo coronavírus e o acesso à justiça. Uma investigação sobre os mecanismos adotados por um juizado especial durante a pandemia de Covid-19. Boa tarde a todos, né? Enfim, eu queria começar registrando primeiramente aqui o seguinte: eu queria fazer um registro em relação ao professor Fernando, né, pela promoção desse evento, justamente por ser um evento que promove uma ponte entre a academia e a sociedade, né? E a gente sabe que o conhecimento científico acadêmico, ele sempre deve ser vocacionado a isso, né? Ou seja, ele deve ser produzido em favor, em prol da sociedade. Então, de modo que eu estou bastante honrado, né, de participar desse evento. Eu acho que esse esforço que o professor Fernando faz merece ser parabenizado publicamente, né? Obviamente que aí não se trata de nenhum puxa-saquismo, porque isso, diante de uma plateia tão qualificada, seria facilmente percebido e me exporia ao ridículo, mas eu acho que é um registro que é bem necessário, especialmente para reavivar, né, ou avivar na gente a razão que deve nos animar para produzir conhecimento acadêmico e tal, que é fomentar ou auxiliar as transformações da sociedade. Então, eu queria fazer esse registro inicial, certo? E, feito esse registro, eu queria também agradecer a presença dos demais colegas, né, dos facilitadores também, doutor Manuel, que já está a postos aí, que é o facilitador específico aqui do meu trabalho. E é isso. Feitos esses registros, vamos ao diálogo, né? É o seguinte, o tema da minha pesquisa, ele envolve... Obrigado, viu, Anderson? Por nada, professor. Agora, assim, é um esforço coletivo, né? Assim, a gente tem vários parceiros aqui que são fundamentais, essenciais, né? Então, temos a MEA, a professora Alessa, o Manuel Braga. O projeto é uma parceria de professores e alunos e de vários centros, não é só nosso. Sem dúvida. Obrigado. Projeto dessa magnitude tem que ser feito a várias mãos mesmo, mas, assim, acho que era importante fazer esse registro, em especial o senhor, mas, claro, né, isso se estende a todo mundo que está envolvido e nesse trabalho, nesse projeto. Mas eu, enfim, ia começar falando que o tema que envolve o meu trabalho, ele busca examinar em que extensão os direitos de ação e petição das partes que podem atuar sem advogado no âmbito dos juizados especiais cíveis, em que medida esses direitos de ação e petição, eles foram afetados durante a pandemia. Eu estou já explicitando de cara o tema para a gente conseguir entender melhor a problemática que envolve o trabalho a partir do que eu vou desenvolver agora, certo? Para isso, eu acho importante, de começo, de largada, fazer uma contextualização do pano de fundo social que motivou minha pesquisa, né? É um pano de fundo que ainda hoje, né, está presente na vida de todo mundo, que é a pandemia de Covid-19, né? E eu queria, para construir detalhadamente, né, a problemática do trabalho, eu queria reconstituir alguns fatos que são relevantes para essa compreensão. Quando a pandemia surgiu, ali por março de 2020, né, se sabia pouco acerca da Covid, né, sabia-se que era uma doença transmitida rapidamente, facilmente, né, ou seja, o vírus, né, que provocava a doença, ele era de fácil disseminação, era uma enfermidade que praticamente não se tinha conhecimento, mas havia sempre uma preocupação que, mesmo durante a pandemia, se mostrou ainda presente, de que essa rápida disseminação, né, gerasse um colapso do sistema de saúde, que não iam dispor de meios materiais e humanos para atender uma demanda muito grande de milhões de pessoas ou de milhares de pessoas de uma só vez infectadas com a mesma doença. Então, no começo da pandemia, é importante relembrar isso,
A preocupação que se dava era pela doença em si, porque se pouco conhecia, não sabia se ela se agravaria rapidamente para uma forma grave ou não, mas aí, especialmente também, mesmo que não houvesse uma forma grave, como o vírus ele tem a capacidade de se alastrar muito rapidamente, isso já poderia gerar o colapso do sistema de saúde e as pessoas morrerem por não terem atendimento, né, adequado, né? E a partir desse contexto é que surgiu aí a necessidade da imposição de medidas de restrição à circulação de pessoas, bens, serviços, né, como forma de contenção dessa disseminação. E, claro, dentre essas medidas também fica colocado o distanciamento social e a suspensão, inclusive, temporária de algumas atividades não essenciais, né. E aí que eu vou, nesse pano de fundo maior, começa a surgir o pano de fundo mais específico do meu trabalho, porque dentre essas atividades não essenciais que precisaram ser interrompidas, especialmente nos momentos iniciais da pandemia, dentre essas atividades inserem-se, né, justamente os serviços prestados pelo judiciário. E isso vai desde a prática de atos processuais, como audiências, né, a gente tem que lembrar que até antes da pandemia, obviamente que você já tinha experiências de audiências virtuais, semipresenciais, enfim, mas a gente sabe que eram experiências muito esporádicas, muito específicas. A audiência é um ato processual essencialmente presencial, e que, obviamente, que com a pandemia, isso, no primeiro momento, ficou interrompido, né? Então, esses atos, né, que foram afetados, esses serviços que foram afetados, eles prejudicam desde a realização de audiências até o atendimento das partes em geral. E aí que entra a questão do meu trabalho, porque é o seguinte, parte de uma percepção, né, que eu tive de que dentro do rol de jurisdicionados que ficaram afetados com a pandemia, né, para exercer seus direitos de ação e petição, havia um rol específico que certamente, né, isso a pesquisa obviamente que vai demonstrar, mas é a minha intuição no projeto, certamente esse rol de jurisdicionados, ele ficou mais afetado, né, que é o rol de pessoas que podem atuar no âmbito do juizado sem advogado, no âmbito dos juizados cíveis, notadamente, né. E aí, por que eles são mais afetados? Isso é uma indagação importante para compreender bem essa problemática. Eles são mais afetados porque hoje a gente tem uma realidade no judiciário do país como um todo, e aqui na Paraíba também não é diferente, de elevada virtualização dos processos. Então, já há algum tempo, inclusive, no TJPB, mas também nos demais tribunais, a entrada, o ingresso de novas ações se dá exclusivamente por meio virtual, a partir de assinatura digital, com certificado digital, token, enfim. Só que no caso dessas partes, né, que poderiam atuar sem advogado, elas não, a atuação delas pressupunha a presença nos fóruns, justamente porque são partes que certamente não possuem token, não possuem aparelho de certificação digital. Então, se houve uma suspensão dos serviços presenciais, naturalmente essas partes elas ficam severamente afetadas, justamente porque elas não têm, como outras partes que poderiam ter acesso a advogado, enfim, elas não teriam, diante dessa suspensão, como levar suas demandas ou impulsionar os seus processos em meio eletrônico, né? E daí veio a preocupação por trás do trabalho, né? Eu até, no projeto, eu coloco que eles estão entre os mais afetados, eu até tenho essa ousadia de chamar mais afetados, porque, naturalmente, isso é a pesquisa que vai demonstrar, mas aí a intuição é disso, né, dessa experiência prática, né, porque são partes que dependiam dos serviços de justiça para processarem, né, os seus pedidos, seja para abrir um processo, seja para impulsionar um processo. E por isso que nesse sentido, eu coloquei, inclusive, como entre os mais afetados. Uma coisa também que a pesquisa vai buscar é justamente o seguinte, né, como a lei 9.099, ela dá essa autorização
para que as partes atuem sem advogados, elas dependem unicamente, né, muitas vezes, né, do sistema de justiça para poderem processar seus pedidos, porque a Defensoria Pública, né, muitas vezes, ela acaba não acolhendo, justamente se amparando nessa autorização, que ela pode atuar sem advogado. Então, isso gera esse problema. Então, por isso que para essas partes é tão relevante a existência de um serviço, né, até a pandemia presencial, para que elas possam processar os seus direitos, né. Eu ainda preciso fazer uma justificativa que, no caso aqui, a análise da pesquisa, ela se volta para um juizado especial específico, né, até para facilitar a obtenção dos dados, que é o Juizado Especial de Santa Rita, e há duas razões no projeto que eu coloquei para que eu fosse feita essa escolha, né. A primeira razão é que Santa Rita, segundo o IBGE, o município com o terceiro maior contingente populacional do estado, né, e isso potencialmente gera uma repercussão prática para a pesquisa. A gente depois pode discutir um pouco mais sobre isso, no que seria essa repercussão prática. E, além disso, Santa Rita é um município que tem o IDH abaixo da média da Paraíba. E a gente sabe que o IDH da Paraíba já não está entre os maiores do país, pelo contrário. Então, naturalmente, é muito possível, a partir desse dado, concluir que o contingente de pessoas que não disporiam de meios materiais para processar suas demandas, contratando por meio de um advogado, né, contratando algum advogado ou advogada, é um contingente que pode ser relevante, justamente por esse grau de pouco desenvolvimento econômico da comunidade, né, santarritense. Então, a problemática básica é essa, né, o projeto ele visa justamente entender em que medida esses direitos de ação e petição, né, desses litigantes específicos, né, esses direitos eles ficaram afetados com a pandemia de Covid-19. E aí sempre fazendo essa ressalva, que muitas vezes, até pela condição econômica dessas partes, atuar sozinho, né, ou seja, atuar autonomamente, sem advogado, não é uma escolha, né? Porque, obviamente, que a Lei 9.099, ela dá essa faculdade, né? A pessoa pode atuar autonomamente ou não, ou pode contratar um advogado, enfim. Mas numa situação, nas situações que envolvem essas partes, especialmente numa comunidade de baixo desenvolvimento econômico, essa atuação autônoma é, muitas vezes, o único meio de garantir esse direito, porque elas não dispõem de meios econômicos ou financeiros mesmo para garantir esse direito por outros modos, ou contratando um advogado. Então, daí a relevância, né, que nós enxergamos nessa questão. Então, essas são minhas digressões iniciais, né? Eu vou devolver a palavra ao professor Fernando. Acho que o nosso facilitador, né, vai dar sua contribuição agora e, em seguida, eu volto para a minha manifestação derradeira, tá? Muito obrigado por enquanto. No caso aqui é Rose. Desculpa, Rose, desculpe. Eu vou falar para você. Sem problema. Excelente explanação sua sobre o contexto, Anderson. E a gente vai passar a palavra agora para o facilitador, que é o advogado Manuel. Oxe, meu Deus, desculpe. Às vezes é emoção, viu, professor, de estar aqui. E eu reafirmo as palavras, assino embaixo das palavras do nosso amigo Anderson, que realmente a luta de vocês é muito grande, tá certo? O nosso facilitador é o Manuel... Ai, nossa! Otacílio. É emoção. O nosso querido Manuel Otacílio. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Muito bem contextualizada, certo? Obrigado pelo convite de estar aqui. E a todos aqui, os ouvintes, muito obrigado pela presença, certo? Vamos lá. Eu fui fazendo, durante a sua explanação, as situações, para mesmo enganjar, e até mesmo pegar, digamos, o fio da meada e seguir com a linha de raciocínio.
Entre uma das medidas de contenção que você foi logo explanando no início da sua fala, justamente no início da pandemia, lá por volta, assim, da propagação, lá por volta de março de 2020, houve uma suspensão dos prazos processuais no Poder Judiciário. O CNJ emitiu uma portaria no qual estabeleceu uma suspensão temporária, por volta de 30 dias, de todos os prazos processuais. Eu, como advogado, nunca tinha visto uma situação como essa, onde houve uma suspensão e tudo mais, como também ainda não tinha passado por uma epidemia de tal propagação. E foi muito novo para mim, até mesmo acho que para outros colegas, vivenciar isso, de forma que não seria nosso contato com o judiciário. Então, surgiu também um pensamento, e aquelas pessoas que não têm um acesso ao judiciário, como tem uma facilidade de ter um advogado, que tem um defensor público, um procurador. Então, houve esse questionamento também por parte da categoria, em saber como estavam essas pessoas, até mesmo buscando auxílio quando estava tendo seu direito violado. Então, essa questão da suspensão dos prazos foi um baque, realmente foi um baque perante toda a questão da sociedade, e aí eu trago para vocês, não tinha certo contato, até mesmo com nossa classe, não tinha um certo contato com ainda os servidores. Ainda estava nessa questão de elaboração, como é que vai se manter essa situação de crise de saúde sanitária e tudo mais. Então, o que acontece? Os atos processuais foram esses, como as diligências, perícias, as audiências presenciais. Então, tudo isso ficou suspenso até por volta ali, pessoal, de setembro de 2020. Era muito difícil até mesmo ter uma audiência virtual. Então, o que se passava, ainda trago assim, algumas indagações para todos, o que se passava na cabeça de uma pessoa que não estava acompanhada ou por um advogado ou por um defensor público, ele tinha a noção de que, sendo lesado, estou tendo o meu direito lesado ainda mais, estou sofrendo prejuízo. E por certas vezes, ele desistia da ação, porque era intimado para manifestar qualquer processual que o juiz solicitava, e aí ele desistia porque não estava tendo aquele acesso, não estava tendo aquele contato, não estava tendo aquele contato olho a olho com o servidor. Então, com isso, houve, ao meu ver, certo, uma redução, com base que, após haver essa redução de pessoas que estavam desacompanhadas com advogados ou defensores públicos, eles começaram a mais buscar informações, não contratavam, mas buscavam algumas informações com os advogados particulares e com os advogados públicos, a questão dos defensores. Então, pessoal, aonde eu quero chegar com essa explanação? O atendimento temporário suspenso, essa interrupção foi muito lento para retornar um atendimento presencial, até mesmo aquelas por videoconferência, perdão. E através disso, com essa suspensão prolongada, uma certa além de insatisfação por parte da pessoa que teria seu direito lesado por terceiro, como também pelo advogado, porque a gente ficava de mãos atadas para passar até mesmo um mais firme para clientes. Visto, doutor, mas aí o senhor não está com a questão, está com o processo, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Então, até mesmo depois que surgiu essa facilitação, que é o chamado balcão virtual no Tribunal de Justiça, foi-se aos poucos melhorando essa comunicabilidade com os cartórios, com as varas. E através disso, pessoal, eu trago aqui como questão do Tribunal de Juizado Especial de Santa Rita, a comunicação com eles cresceu grandemente no sentido que até mesmo as diligências que antes poderiam demorar até um certo tempo, começaram a ser mais céleres, porque uma vez que a gente entrava em contato com a questão com aquele servidor, entrava em contato com o chefe do cartório, ele já de imediato
trazia aquele ato processual, já fazia, diligenciava, deixava o ponto designado para o juiz, deixava para o juiz despachar, já intimava. Então, após, no sistema judiciário, após a implementação desse balcão virtual para os advogados, foi uma maravilha. Trazendo agora para a questão daquelas pessoas que estão desacompanhadas de um advogado ou de um defensor público, professor Fernando, eu queria avisar se estiver extrapolando o tempo, certo? Voltando. Se eles estão desacompanhados de algum desses defensores, ele fica sem saber a quem procurar, porque até então, até pouco tempo atrás, a física do tribunal, no caso, o Fórum de Santa Rita, ele também estava fechado, ele estava restrito para alguns atos, a não ser para os servidores. Então, essas pessoas que ainda também não tinham contato com o advogado, ou contato com o defensor público, então, essas pessoas que não têm contato com a internet, elas ficam sem saber ou qualquer posicionamento de como inserir ou fazer questionamento para aquele processo, para aquela vara ou juizado que está tramitando o processo dele. Então, essa é uma das explanações que eu gostaria de trazer para vocês, alguns posicionamentos, certo, pessoal? E aí, devolvo a palavra, caso ter algumas indagações ou perguntas a fazer, estou... Pronto. A gente vai passar a palavra novamente para o Anderson, tá certo, Anderson? Para você se colocar a respeito do que o doutor Manuel Tacílio se colocou, tá certo? Ok, obrigado, Rose, obrigado. Tá ok, obrigado, Rose. Obrigado ao doutor Manuel também pela colaboração, né? É o seguinte, esse tema é bem interessante, porque a gente sabe, né, que o sistema de justiça brasileiro, eu acho que eu até mencionei algum dado no projeto sobre isso, ele tem entraves que desestimulam as partes a buscar os seus direitos. Isso até que eu vou tentar depois localizar aqui no final, mas aí no meu projeto eu coloquei uma estatística específica sobre isso, né, e de antes da pandemia. E aí, por que eu citei esse dado, né, no projeto? Porque, veja, se no contexto da pandemia as partes elas já entendiam que os entraves e o formalismo, enfim, há várias razões que no projeto até, ou melhor, a pesquisa ele pode detalhar melhor. Mas se antes da pandemia já existia essa percepção de que esses entraves, né, de lentidão, tudinho, dificultavam o acesso à justiça, certamente com a pandemia isso se agravou bastante, né? Então, essa sensação de falta de acolhimento mesmo, né, que o Dr. Manuel falou, até pelo período muito prolongado de suspensão, ela leva, né, certamente uma sensação de descrédito, né, e eu estou colocando essas questões porque vocês vão ver que eu vou falar como é que vai se dar a minha pesquisa, e a gente quer captar também essa impressão do jurisdicionado, né, e o Dr. Manuel citou essa questão do balcão, da necessidade de internet, né, para ter acesso ao judiciário. E isso também é importante a gente colocar, porque parece uma coisa muito natural para nós que somos de classe média, enfim, mas muitas vezes para uma parte que não tem R$10 ali para colocar um crédito no celular, essa pessoa não tem nem condição ou de fazer uma ligação ou de mandar uma mensagem no WhatsApp, que para a gente é uma coisa mais natural do mundo, né? Então, embora a suspensão dos serviços presenciais tenha ocorrido por um tempo muito alongado, e, ao mesmo tempo, né, o tribunal acabou se reorganizando para garantir um atendimento de forma remota, virtual, mas é preciso ter esse olhar específico de que mesmo esse atendimento remoto, da forma como era feita,
dependendo de que o jurisdicionado tivesse o acesso à internet, né, esse mecanismo de interação também pode ser muito problemático. Na pesquisa aqui, deixa eu só pegar aqui o dado, a gente tem eu cito no projeto, o projeto Florença, né, que é um projeto de um grupo de juristas, né, que analisa a qualidade do acesso à justiça em todos os continentes. É certamente o panorama mais amplo, o estudo mais amplo sobre acesso à justiça. E ele tem esse nome, Projeto Florença, né? E aí, no relatório de 2020, ele cita um dado que, por exemplo, 71% dos países suspenderam seus serviços, né? Seu sistema de justiça suspenderam seus serviços presenciais, mas só 35% disponibilizaram números de celulares para permitir a comunicação entre partes e advogados. E só 14% dos tribunais, isso ao redor de todos os continentes, né, no mundo todo, disponibilizaram alguma central de atendimento para viabilizar esse tipo de interação. Isso você coloca é um panorama bem geral, bem genérico, que nem leva em consideração países como o Brasil, em que ainda há dificuldade, em que não há universalização, né, do acesso à internet das pessoas, né? Então, é por isso, inclusive, que o meu tema, inclusive é por isso que o meu tema, ele envolve uma pesquisa que eu chamo muito empírica, envolve muito levantamento de dados, né? Então, obviamente que a gente vai se dedicar a fazer uma contextualização doutrinária, né, sobre os direitos, os dois grandes direitos que são analisados no trabalho, são os direitos de ação e petição, mas aí até como o professor Fernando sempre aborda nas nossas aulas, né, para que o trabalho ele não tenha uma vocação manualística, digamos assim, e não fique uma reprodução de conteúdo doutrinário, e isso é uma das lições do professor Fernando que eu assim, me mexeu bastante no sentido de dar aquela mexida acadêmica, digamos assim, né? Então, assim, obviamente que a gente vai trabalhar com esses conceitos e tal, mas o foco da pesquisa, do trabalho, pelo menos esse é o esforço que eu pretendo fazer, é ser um esforço, é ser um foco estatístico. E aí, a partir dessas estatísticas que a gente levantar, a gente conseguir ter uma compreensão do problema que foi colocado para ser pesquisado. Eu vou citar alguns exemplos, né, do que eu quero falar sobre, do que eu estou querendo falar com esse levantamento estatístico, né? Por exemplo, um dos pontos é a gente tentar analisar o quantitativo de ações ingressadas com parte sem advogado e com advogado, e fazer esse cotejo entre o período da pandemia e antes da pandemia, para saber se essa proporção aumentou, diminuiu, se manteve, né? Porque se, de repente, essa proporção, ela se alterou muito, isso significa que ou o direito de ação e petição estava sendo atendido, ou as partes entendiam que não conseguiriam exercer seu direito de ação e petição, mesmo tendo autorização da lei para fazer sem advogado, mas elas não conseguiriam exercer esses direitos sem constituir um advogado ou uma advogada para atuar. E aí a gente pode investigar as razões disso, né? Por que aconteceu isso? Um receio de ir ao fórum e ficar em alguma aglomeração, ou será que era uma dificuldade da própria estrutura judicial de acolher essa demanda? Isso a pesquisa pretende analisar e demonstrar. Um outro dado também que a gente pretende levantar é o quantitativo de comparecimento das partes, justamente essas audiências virtuais, dessas partes sem advogado, né? Que as audiências virtuais, elas se tornaram muito corriqueiras a partir da pandemia, né? É uma realidade totalmente oposta. A gente vai também demonstrar isso com dados, obviamente, na pesquisa. Mas aí o que acontece? A questão será que aumentou a ausência das partes das audiências? Essas partes, sempre lembrando, né? Esse recorte que a gente faz de partes que atuam sem advogado. Será que essas partes, elas passaram a faltar mais às audiências? E o que é que pode representar essa falta? Uma dificuldade de acesso à internet, a pessoa se desiludiu ali pela dificuldade com o sistema de justiça. Então, tudo isso a gente pretende se debruçar na pesquisa também. E um outro dado, só para fechar,
que eu também quero levantar na pesquisa é exatamente conhecer essas partes, né? Ou seja, isso conhecer significa o que vai significar do ponto de vista do trabalho, né, da pesquisa acadêmica. Aplicar questionário a essas partes, não só para identificar um perfil socioeconômico delas, saber, porque obviamente que a gente intui o seguinte, que as pessoas que atuam sem advogado, como eu falei na minha primeira explanação, elas atuam, não é tanto, é o que eu intuo, né, mas isso é a pesquisa que vai revelar, mas o que eu intuo elas não atuam, não é por uma opção, né, tá bom, eu posso atuar sem advogado, então eu vou fazer isso. É por uma questão de, muitas vezes, uma exigência financeira, econômica, de não ter como, né? Então, muitas vezes, o advogado, até porque o advogado precisa ser remunerado também, né? E aí ele pode exigir um pagamento inicial que a parte não vai ter condições de fazer, né? Até porque o advogado, o processo ele é incerto, né? Tanto quanto a duração quanto ao resultado. Então, muitas vezes é meio complicado receber ao final, né? Então, é preciso fazer essa cobrança de honorário já no começo, e essa parte pode não ter acesso, não conseguir. Então, daí a ideia de traçar um perfil socioeconômico para entender, né, conhecer mais essas partes, saber se realmente ela confirmar ou não, né, essa hipótese que elas são socialmente vulneráveis, e, além disso, né, de conhecer essas partes, também é importante, a intenção desses questionários também vai ser analisar a maneira como essas partes enxergam essas políticas judiciais que foram adotadas para garantir os seus direitos de ação e petição. A gente idealiza, né, a política ela é idealizada, né, de um contato pelo WhatsApp, enfim, mas será que as partes acharam fácil isso? Será que para elas permaneceu acessível à justiça, ou não é nem que permaneceu, porque a gente já tem um problema sério de acesso à justiça. Mas será que o problema se agravou com essas novas formas que, né, se valeu para garantir os direitos de ação e petição dessas partes? Será que esse problema de acesso se agravou? E aí é importante ter essa visão delas também, na minha opinião, né? Então, perceba que esse aqui eu citei só algumas do que eu chamei de tarefas metodológicas, né, chamando aqui livremente, sem nenhum rigor científico, mas aí são as tarefas metodológicas que a pesquisa pretende se lançar e pretende se cobrar delas, né, e fazer justamente um apanhado estatístico amplo mesmo, para que a pesquisa ela ocorra da maneira mais adequada possível e produza um conhecimento adequado. E é interessante, né, já me encaminhando para o final daqui da minha manifestação, que a ideia de fazer esse levantamento estatístico, ela não é uma ideia, digamos assim, com os olhos voltados para o retrovisor apenas, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente levantar as estatísticas, a gente vai ter o conhecimento do que ocorreu, né? Portanto, de fatos passados, né? E que, mas aí há uma finalidade de conhecer esses fatos passados, né? Além dessa, de entender esse impacto, né, da pandemia nos direitos de ação e petição dessas partes que podem atuar sem advogado, a ideia também é conectar esse conhecimento do passado com o presente e com o futuro. De que forma? A partir das percepções e das conclusões que a gente chegar a partir da análise dos dados levantados, né, vai se buscar propor, inclusive, sugestões de alterações, modificações nos processos de trabalho, né, da unidade que a gente vai investigar e que podem ser aproveitados, por exemplo, no âmbito de todo o Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça da Paraíba, por exemplo, tem um que eles chamam de banco de talentos, né? Que aí ideias elas podem ser colocadas para servir de referência, boas práticas, né, podem ser colocadas para servir de referência para outras unidades, enfim. Então, essa pode ser uma colaboração relevante, né, ou de afirmação de que está tudo bem, que está indo no caminho correto, ou mesmo de uma afirmação de que não, peraí, alguma coisa precisa ser modificada, né. E, por fim, também
é interessante, eu coloquei de conectar esse conhecimento com o futuro também, porque dependendo de como de que maneira esses mecanismos, né, que visavam assegurar os direitos de ação e petição, eles puderam, de repente, inaugurar inovações institucionais, novas formas de exercer direito de ação e petição. Primeiro, saber se serão novas mesmo, né, e aí a gente vai fazer um cotejo, né, com outras realidades, mas aí será que, por exemplo, digamos que as partes elas pudessem passar a veicular seus pedidos mandando um áudio no WhatsApp. Eu quero que a juíza libere o valor que eu tenho depositado numa conta judicial. Isso já era feito? Se não era feito, é uma inovação. Mas aí, será que para essa inovação ela ser juridicamente sólida, ela precisa passar por alguns critérios? Quais são os critérios de segurança para garantir a aplicabilidade a esse exercício diferenciado, digamos assim? Então, a pesquisa também pretende ter esse olhar para frente, né, de apontar não só sugestões, mas, de repente, na pesquisa, durante o levantamento dos dados, porventura, inclusive, identificar novos exercícios, novas formas de organização dos direitos de ação e petição dessas partes que eram alheias a um peticionamento, por exemplo, por meio eletrônico, ainda mais por meio de um aplicativo de mensagens ou de um e-mail, enfim. Então, tudo isso pretende ser investigado no trabalho. É isso, eu vou devolver a palavra à Rose aqui, né, agradeço a oitiva e a colaboração do professor Manuel e a oitiva dos demais colegas, né, e estou à disposição aqui, caso, né, alguém queira fazer algum comentário, alguma intervenção, e é isso, obrigado, pessoal. Parabéns, Anderson, e é isso aí, a gente quando faz com conhecimento de causa, a gente levanta diversas hipóteses, né? E como eu estou vendo que a gente ainda tem tempo, eu gostaria de passar a palavra para quem quiser participar, fazendo algum tipo de pergunta, ou para Anderson, ou para Dr. Manuel Tacílio. Então, gostaria que vocês ficassem à vontade, porque a gente ainda tem um tempinho sobrando, tá certo? Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, eu gostaria... colocar alguma observação? Sintam-se à vontade, gente. Eu gostaria de fazer algumas pontuações, complementares, como também fazer uma sugestão ao Anderson, caso ele interessante. Você estava fazendo sua explanação, Anderson, eu fiz uma anotação aqui que você falou daquela debruçado durante o seu projeto, e uma pesquisa justamente para ver aquelas pessoas que estão ou que entraram com um processo sem advogados, do advogado, ou seja, se valendo do juiz postulante, e aquelas pessoas que entraram com um advogado. Eu gostaria de fazer uma sugestão para você, caso você ache pertinente, para você fazer também a coleta de dados daquelas pessoas que entraram com, vai ser um pouquinho complexo e até difícil, pessoas que entraram advogado, mas que durante o curso do processo, ou seja, por algum ato processual mesmo, para acelerar a questão do processo, elas tiveram que fazer a contratação de um advogado ou a solicitação de um defensor público. Isso seria uma sugestão a mais nessa sua parte do projeto. Certo? Outra situação, agora trazendo a questão do caso prático, quando você falou sobre a regulamentação de solicitação de pedidos, de diligências processuais através do aplicativo WhatsApp ou até mesmo no Telegram, não sei se algumas varas daqui estejam disponibilizando a questão do Telegram, mas acompanhando algumas varas no procedimento comum, que elas estão aceitando pedidos e até mesmo cumprimento de atos processuais através de solicitação pelo próprio WhatsApp. Então, para a gente, isso foi um facilitador. E assim, como você explanou, algumas pessoas não têm condições de acesso à internet. Então, se essas pessoas tivessem mais ou através mesmo do Poder Judiciário, deixar sua disponibilidade lá na parte do fórum, atendimento ao autor, ao réu, a depender do caso, isso facilitaria bastante, tanto a vida do servidor público, que está ali atendendo aquelas diligências,
como a pessoa que está desacompanhada, que está valendo do juiz postulante para entrar com aquela ação, para dar um impulso processual naquele seu processo, naquela sua demanda. A questão do WhatsApp também, pessoal, foi, assim, em algumas varas, logicamente, e agora eu vou trazer de um pequeno dado fora daqui da Paraíba, abrangendo a Paraíba, mas, assim, no Amazonas, algumas audiências estão acontecendo através de grupos de WhatsApp. Então, alguns juizados especiais, inclusive, as audiências passaram a ser por grupos no WhatsApp. A auditório criava a sala de audiência, todas as pessoas colocavam no grupo, fazia chamada nominal, se aquela pessoa não respondesse, era considerada ausente, ou se também não cumprisse com alguns requisitos, ela se tornaria ausente e ali tem os efeitos processuais. No entanto, essa ferramenta do WhatsApp, como também o Google Meet e o Zoom, eles facilitaram de certa forma, mas até que ponto as pessoas da sociedade, aquelas mais carentes, elas têm acesso a essas ferramentas? O WhatsApp a gente tem grande maioria, mas nem todas têm. Mas e essas outras ferramentas? Será que elas teriam acesso? Elas teriam como a uma audiência nesse sentido? Trago aqui um ponto, não de João Pessoa, Santa Rita, Paraíba, mas de Amazonas, certo? Manaus, lá, algumas partes estavam com um representante da e os autores faltavam porque não tinha esse tipo de acesso. Então, isso era extinto, ou seja, o autor teria que entrar novamente com a ação, demandar uma nova ação com isso, ou ele mesmo novamente sem ação de um defensor público ou de um advogado, certo? Ou representado por estes, mas ele teria que entrar todo aquele processo novamente, todo aquele lapso temporal, ou seja, aquela certa morosidade do judiciário, certo? Eu vejo que esse seria mais algumas pontuações a fazer quanto à sua temática, antes, que é super importante no contexto atual que estamos vivenciando, e que vejo que o que foi decidido durante 2020, a questão do balcão virtual, creio que vai ser o usual e não a exceção, certo, pessoal? Vai ser o usual. A parte que os advogados vão se valer mais desse contato virtual, até mesmo para dar mais celeridade, porque a gente conseguimos fazer várias diligências uma única vez, em uma vara diferente, em outra, ou seja, traz essa proximidade do Poder Judiciário, mas enquanto aquelas pessoas não favorecidas, que não têm então fica realmente esse questionamento que Anderson nos traz, certo? Mas é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estou à disposição, certo? Pronto, a gente ainda tem 10 minutos aqui. Se alguém quiser se pronunciar. Tem mais alguém Marcelo. que gostaria de Marcelo. Primeiro, agradecer aos convidados por contribuírem com o trabalho. Estão me ouvindo? Estamos sim. Obrigado. Quero agradecer aos convidados pela contribuição, pelo programa, em especial o colega Anderson, parabenizar o colega Anderson. E com relação ao trabalho de Anderson, que é muito interessante, eu também milito, e atualmente um pouco mais afastado da militância por conta da academia, da docência e do doutorado, mas Anderson aborda um trabalho muito interessante. E eu fico pensando também essa questão do acesso ao judiciário, a questão de a pessoa estar sem um advogado, né, sem um profissional técnico, que além de todas essas barreiras, toda essa problemática que Anderson colocou, e em especial também o doutor Manuel Otacílio, eu fico pensando que, em uma vez superado essa problemática, e em sendo superada essa problemática, existe a questão do conhecimento técnico de um autor que consiga que o atendente judiciário reduza a sua petição a termo, faça a atermação, é o termo que parece que se usa, né? Mas eu fico pensando numa pessoa que vai para uma audiência desassistida de um advogado, ainda que possa, dentro daquele patamar, ou até naquela hipótese de reclamação trabalhista,
ela vai ser, me perdoe a expressão, atropelada por um advogado da parte adversa. Pode até chegar na audiência, fazer um pedido contraposto na audiência, arguir uma preliminar, e aí, não só a questão do acesso judiciário, o desenvolvimento do processo é um outro problema para quem vai desassistido de advogado, certo? Ainda mais se o conciliador ou o juiz tem a sensibilidade de compreender essas nuances que são gritantes. Então, era só essa reflexão que eu queria colocar. Obrigado, Marcelo. Sim, pode não, Rose. Nós temos aí 10 minutinhos. Eu vou, se alguém não tiver nenhum comentário mais, eu vou só tecer um comentário rapidinho sobre a contribuição do Marcelo também e do Dr. Manuel, que é o seguinte, em relação ao que o Dr. Manuel falou, dessa experiência do Amazonas, né, das audiências em grupos de WhatsApp, a gente sabe que o WhatsApp, inclusive eu cheguei a levantar, a gente quando começa a fazer a pesquisa, vocês sabem melhor do que eu, ou tanto quanto eu, a gente vai começa a guardar uma série de dados, de arquivos, de artigos, enfim. E aí eu me recordo que um deles foi justamente que eu queria levantar o grau de adesão, por exemplo, das pessoas, e tem pesquisa já sobre isso, quantas pessoas têm, quantos usuários o aplicativo WhatsApp tem no Brasil, né? Para a gente saber qual é a abrangência, né? E aí, esse cotejo, que vai ser, por isso que eu faço questão de afirmar que a pesquisa, ela quer ter uma vocação muito empírica, né, de levantamento mesmo de dados e de reflexão sobre esses dados levantados, justamente porque na pesquisa e na relação, quando eu falo de levantar a questão das audiências, de analisar as ausências, os comparecimentos das partes, e também de analisar a maneira como as pessoas enxergam, né, o que foi adotado, um dos pontos que eu quero colocar é exatamente esse. Se, por exemplo, para a parte foi complicado acessar a audiência, ou ela faltou porque era o aplicativo Zoom, mas se fosse um grupo no WhatsApp, ela compareceria, por exemplo, né? Que é um aplicativo que a maior parte tem o Zoom ou o Google Meet, às vezes você tem que ter um e-mail, um cadastro, que para a gente é mais simples, mas para as pessoas, em geral, né, mais humildes, não é uma tarefa complexa, né? Então, daí a minha intenção muito forte de conhecer essas pessoas, né, conhecer as realidades delas e fazer um amplo levantamento estatístico mesmo, para fazer essa compreensão. Eu acho que eu queria comentar alguma coisa sobre o que o Marcelo colocou, mas eu acabei anotando só sobre essa experiência aqui do Amazonas que o Dr. Manuel colocou. Mas aí, basicamente, era isso, né? Até o que o nosso colega Marcelo falou, isso também, com um bom levantamento estatístico, que é o que a gente pretende fazer, a gente vai, talvez, conseguir descer a isso, né? Porque muitas vezes, e é muito comum, a gente que milita, o doutor Manuel está aí para demonstrar também, é muito comum que as contestações, até porque elas são feitas de maneira bem genérica, haja sempre a arguição de preliminares, e aí o que é que você vai fazer com a parte, né, numa situação dessa? Então, é um problema também. E daí, porque a minha pesquisa, ela tem muito essa intenção de captar a maneira como essas pessoas estão enxergando o processo, desde o modo como está sendo assegurado para ela exercer o direito de ação ou de comparecimento a um ato, como audiência, até mesmo se, de repente, ela se sentiu ali desassistida, se houve insegurança, né? E só para fechar, que a gente já daqui a pouco está chegando no horário limite, mas é para fechar que o Dr. Manuel levantou, eu fiquei de ver aqui no meu projeto, e aí eu acessei o dado aqui, que é o seguinte, que é uma coisa que eu mencionei antes, mas eu não tinha o dado específico. Houve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que dizia que 64% dos brasileiros, né, acreditavam que a lentidão, por exemplo, do judiciário era um fator desestimulante para procurar a justiça. E isso a gente, obviamente, que é um outro tipo de problema, né, a morosidade, que é um problema muito crônico, mas aí por que eu quero levantar esse dado?
porque essas dificuldades, elas se avolumaram na pandemia, né? É isso que quando eu coloquei ali, eu fiz questão de rememorar o plano de fundo social mais específico, né, que envolve a minha pesquisa, fiz questão de colocar isso porque a gente já está numa realidade em que há uma descrença e uma crise muito forte em relação ao judiciário, no sentido de que ele, na visão das pessoas, e é isso que a gente vai pesquisar melhor também, evidentemente, na visão das pessoas, ele não consegue processar adequadamente as demandas, seja do ponto de vista quantitativo mesmo, e o que isso aí tem a ver com lentidão, com agilidade dos processos, mas do ponto de vista qualitativo, de não conseguir também interpretar os anseios da sociedade e fazer com que aquela pessoa sinta, né, que o seu direito realmente está sendo acolhido, né, de algum modo. Então, são questões que a pesquisa, né, vai demonstrar melhor a partir, claro, desse amplo levantamento estatístico que eu pretendo fazer, né, porque, como eu falei, e é um alerta que o professor Fernando nos deu muito, muito brilhantemente nas aulas, que o trabalho ele não deve ter uma vocação manualística, né, de reproduzir doutrina, de história, do direito de ação, né, mas realmente ter um viés muito prático, que é isso que eu quero adotar na minha pesquisa, né. Então, eu vou me despedindo por enquanto, né, se alguém não tiver mais nenhum comentário, eu vou devolver a palavra à Rose, né, agradecer também a Rose, né, pela gentileza. E obrigado a todos também. Parabéns, Fernando. Parabéns, doutor Otacílio, Anderson. Parabéns a todos que compõem, que fazem esse trabalho, tá certo? Vocês nos dão só conhecimento e vontade de querer sempre aprender mais.